Será que Deus irado significa que Deus está bravo no trono e querendo acabar com tudo? Olá, nós temos gravado uma sequência de vídeos sobre Deus, o juízo, a bondade e o mal. E um conceito teológico que une essas ações de Deus é chamado de a ira de Deus, que é uma revelação bíblica que é muito constante nas Escrituras, mas que existe muita confusão, até porque é muito fácil tentar conectar ou comparar a ira de Deus com a ira do homem. Mas a Bíblia diz algo muito interessante. Em Tiago, no capítulo 1, versículo 19, diz assim: Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então, a Bíblia fala sim sobre a ira do homem, a Bíblia diz irai-vos e não pequeis, a Bíblia diz uma série de questões sobre o homem se irar, mas Tiago está dizendo claramente que essa ira do homem não opera a justiça de Deus. Já a ira de Deus é justamente a justiça de Deus em manifestação. A ira humana ela é baseada em orgulho, o homem se ira porque teve o seu orgulho ferido. A ira de Deus não se trata de orgulho ferido, não se trata de aborrecimento, mas sim de uma santa indignação que vai retribuir o mal, retribuir ao mal feito, ao mal realizado, né? Porque andaram no mal vão receber. A Bíblia fala muito sobre o juízo dos homens ser baseado em suas obras. O juízo é segundo aquilo que o homem fez ou deixou de fazer. Cada um receberá de acordo com as suas obras. Então a ira de Deus é essa retribuição. E talvez você pense, mas a Bíblia não fala disso. Eu separei, só para você ter ideia, uns poucos textos. A carta de Romanos, por exemplo, que é a carta, talvez o maior compêndio doutrinário, talvez não, com certeza o maior compêndio doutrinário do apóstolo Paulo, cita ou fala sobre a doutrina da ira de Deus no capítulo 1, versículo 18, capítulo 5, versículo 8, capítulo 12, versículo 19. O livro de Apocalipse fala da ira de Deus, capítulo 6, versículo 16, capítulo 14, versículo 10, capítulo 19, versículo 15. Veja, 2 livros da Bíblia, 2 livros do Novo Testamento, e você tem uma série de textos e versículos falando sobre a ira de Deus nestes livros neotestamentários. E eu vou evitar aqui, para que as pessoas pensem que é uma má interpretação, os textos do Velho Testamento, porque alguns olham para algumas ações do Velho Testamento e acham, não, aquilo é porque não tinha Cristo. Então, para que você nem pense isso, eu vou me ater ao Novo Testamento. E olha que coisa interessante, o mais famoso texto da Bíblia, João capítulo 3, versículo 16, diz assim: Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas não para aí. Eu sei que todos podem citar de cor o versículo 16, mas poucos se lembram do versículo 17 e 18. Mas olha o que diz o 17 e 18. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo. Jesus não veio a primeira vez com esse intuito. A Bíblia é clara ao mostrar que ele virá a segunda vez para julgar, sim. Mas a primeira vez ele não veio para condenar o mundo, mas para que este mundo, que estava digno de perecer, que merecia perecer, então Deus estava dando uma chance desse mundo não perecer. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, ou seja, quem se agarra a Jesus, mesmo que merecesse a condenação, não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. E no mesmo capítulo, lá no versículo 36, diz assim: Quem crê no Filho tem a vida eterna, já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Veja no texto de João, o famoso texto de João, que fala sobre salvação e mostrando a salvação em Jesus Cristo, mostra que aquele que merecia perecer pelas suas obras, mas abraçou o Senhor Jesus, ele vai ser salvo, ele vai ter a vida. Mas aquele que não recebeu Jesus, ele vai receber a ira.
permanece sobre ele a ira de Deus. Romanos capítulo 1, versículo 18, nos mostra como é o funcionamento da ira de Deus. Romanos 1, 18 diz assim: portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. O que isso quer dizer? A verdade é dada aos homens, a verdade foi manifesta, Deus sempre se deu a conhecer, Deus se manifestou, Jesus veio e disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Deus, ele deu todas as chances para que o homem escapasse da sua própria falha, do seu próprio fracasso. Deus ofereceu a saída. Essa saída foi oferecida de graça. Essa saída é Jesus Cristo. Mas o homem que rejeita essa solução de Deus, rejeita a verdade para se deleitar na injustiça, ele vai ter que lidar com a consequência dos seus atos. Existe na palavra de Deus, a palavra de Deus nos mostra que existem dois tipos de relacionamento que o homem pode desenvolver com Deus. Ou um relacionamento baseado em graça, ou um relacionamento baseado em lei. E eu não estou falando aqui especificamente da lei de Moisés, mas um relacionamento legal, baseado em ações corretas ou não. Um relacionamento baseado em graça, as minhas falhas estão depositadas em Jesus Cristo e eu apenas creio em Jesus Cristo e confio nele, e a justiça de Jesus Cristo é tributada na minha conta, não por causa de qualquer coisa que eu faça, mas por causa do que Jesus Cristo fez, independente das minhas obras. Agora, se eu rejeito esta verdade, se eu não aceito esta verdade, então eu passo a lidar com Deus de acordo sim com os meus méritos. O problema é que, através dos meus méritos, a única coisa que eu vou receber é a ira de Deus. Porque no homem não existe bem nenhum, né? No homem sem Deus não existe bem nenhum. Todo bem que existe na nossa vida vem de Deus. O homem faz o mal desde a sua mocidade, diz a Bíblia, diz a palavra de Deus. Então, na nossa vida, tudo que tem de bom é por causa de Deus e de Jesus Cristo. Se rejeitamos Jesus Cristo, nossos atos são todos maus. E esses atos maus recebem a ira de Deus, ou nós somos chamados de filhos da ira. Essa expressão filhos da ira significa merecedor da ira, aquele que vai receber a ira como recompensa. Agora, novamente, a ira não é Deus indignado, não é Deus bravo, não é Deus nervoso, mas é Deus retribuindo ao homem pelo mal que ele insistiu em viver. E isso precisa sempre ser dito. Antes da ira cair, Deus vai oferecer todas as possibilidades de livramento. Deus vai oferecer a redenção, Deus vai oferecer o perdão, Deus vai enviar profetas, Deus vai dar a sua palavra para que o homem se arrependa e abandone os seus maus caminhos. Mas se o homem insiste nisso, se o homem insiste na sua maldade, se o homem rejeita a verdade por amor à injustiça, então ele vai ter que assumir as suas consequências diante daquele perante quem todas as coisas estão nuas e patentes. Seja abençoado, meu querido.